Sejam bem-vindos aí a mais uma aula depois de tanto tempo, né? A segunda aula da biografia do Mussolini, que resolvi fazer agora porque o tempo me permitiu e para não deixar essa obra tão importante que a gente precisa avaliar. E pretendo finalizar antes do fim do ano, isso daqui já está terminado. Por cima das considerações básicas que eu fiz na primeira aula a respeito de como que vai ser lidado o caminho dessa aula, que eu vou começar a falar aqui. Caso tenham qualquer dúvida de imediato, com as dúvidas imediatas, se não entender algum ponto, me interrompam imediatamente. Mas de resto, comentários eu vou pedir para que sejam feitos mais no final, e dúvidas mais específicas também sejam feitas lá no final da aula. E agora umas considerações a respeito da natureza da aula, né, que eu falei no primeiro vídeo, no início, de que é necessário separar, citando o Olavo de Carvalho, é necessário separar do estudo do fascismo o seu caráter histórico do seu caráter ideológico. Então, o fascismo, como as suas ideias próprias, a sua filosofia, é diferente de como que isso foi aplicado na história. E não se deve simplesmente ser resumido o fascismo como um regime historicamente explicado, mas também como um regime ideológico. E também há necessidade de se explicar pela biografia dos seus criadores. E nesse caso, a gente vai falar de Mussolini, então, um dos criadores do fascismo, e que colocou ele como sistema de governo pela primeira vez na Itália, de 1922. E isso se faz necessário, pelo que o Dude já afirmou no início, muitas das vezes se considerar tanto ditadores quanto figuras nas quais nós discordamos, e por motivos até mesmo óbvios de discordância e de bom senso, às vezes é necessário também tomarmos como, de fato, uma pessoa, né? Estudá-los como uma biografia e não como um ser de todo mal, né? Não queremos justificar, mas colocando isso como um método de análise biográfica. E eu acho que o autor desse livro, que é o jornalista, o McGregor, ele faz isso muito bem. E justamente por ter uma honestidade intelectual diferente de muitas outras obras, de querendo sempre colocar ele para um lado, como um mero, né, um mero boneco controlado pelas grandes corporações, etc. E não se aprofundar na sua vida e nos seus feitos anteriores da entrada no poder e na ascensão do governo fascista. Tá? E hoje a gente vai tratar do capítulo 2, chamado Audácia, tá? Que se passa logo depois que a Primeira Guerra ela é declarada, né? Então, Alemanha, França, Rússia e Grã-Bretanha, Áustria e Sérvia e Império Otomano estão na guerra. A Itália ela não entra ainda, de início ela não entra. Então, se inicia toda uma questão de se a Itália deveria participar ou não da guerra. Tá? E a gente tinha parado no capítulo anterior, o dia 21 de outubro de 1914, né? A Primeira Guerra começa em julho, se eu não me engano, de 1914, e aqui a gente está em outubro. E de lá para cá a gente viu que muitos feitos que Mussolini fez, liderando revoltas, greves, crescendo no partido com seu jornal Avante, foi algo que fez com que a sua carreira fosse conhecida nacionalmente. E agora, em novembro de 1914, nós temos uma questão muito importante, um dado muito interessante, que é o seguinte, uma curiosidade, primeiro, é que Mussolini ele não costumava muito pensar em decisões a longo prazo, ele não era muito paciente nesse sentido, ele sempre fazia um plano e gostaria que esse plano fosse aplicado imediatamente. Porém, começam a surgir boatos de que Mussolini está planejando algo, porque começam a aparecer um prédio alugado em seu nome, ali tem umas escrivaninhas, tem umas mesas, algumas máquinas de escrever, começa a rolar boatos de que isso está acontecendo, e não se sabe o que acontece. E é organizado pelo partido local, né, que Mussolini é do Partido Socialista aqui, começa a organizar uma reunião para discutir a respeito da neutralidade da guerra. Ou seja, se a Itália ela deveria entrar na guerra ou não. Como que os socialistas deveriam ver isso, né? Só que essa reunião ela foi uma fachada para Mussolini poder, né, anunciar esse seu plano que ele já estava há muito tempo planejando, né, alguns meses já planejando, de se botar em prática agora. Reunida essa reunião do partido, ele faz um discurso que eu vou ler aqui para vocês. Tá? No dia 28 de outubro de 1914, organizada essa reunião, e ele diz o seguinte: ouçam, depois, em lugar de aplaudir, vocês poderão levantar uma estátua em minha honra. Falarei sem reserva e sem subentendimentos.
Não existe dúvida de que do conflito europeu o nosso partido não está unido. A maioria ainda é a favor da neutralidade, mas a neutralidade é uma camisa de força da qual me libertei. Até meu amigo Gustavo Herf, que certa vez quis plantar a bandeira do seu país no Monte de Strume, a defende hoje como um nacionalista ferrenho. A nação, camaradas, representa um estágio no progresso humano. O sentimento nacionalista ele existe e não é possível negá-lo. Nem Marx, nem Engels eram contra a guerra, pois aprovaram a guerra de 70 contra a França. Não devemos temer a intervenção, não estaremos valorizando o militarismo por intervir na guerra. E aí começa um monte de alvoroço de não deixar ele falar. Muitos gritos de vaias e alguns tentando brigar com esses que estão vaiando Mussolini. E Mussolini, depois de dar uma acalmada na multidão, fala: está bem, não querem deixar de falar, mas breve terei um novo meio de expressão. Meu novo jornal me deixará falar todos os dias. E aqui ele deixa passar o que ele estava planejando. Ele estava planejando abrir um novo jornal, só que um jornal dele, de fato. Porque por mais que o Avante ele também fosse, ele fosse um dos donos, não era ele quem administrava tudo. Dessa vez é um jornal propriamente dele. Tá? E esse jornal, que vai ser um jornal famoso, no período fascista, se chama Il Popolo d'Italia. É um jornal que vai ser posteriormente o jornal oficial do Partido Fascista. E tanto que nas entradas ali do jornal, na entrada do escritório e na manchete do jornal, ele tinha algumas frases de Napoleão, meio que adaptadas, e de um outro socialista chamado Blanqui, que era o seguinte: os homens de ferro têm pão, e a revolução é uma ideia que encontrou baionetas. Né? Então aqui ele já insinuando como que a revolução deve se dar através de um movimento a favor da intervenção da Itália na guerra, mais especialmente contra a Entente Aliança, que era composto por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Por quê? Porque no norte da Itália, algumas cidades como Trento e Trieste e, se não me engano, Veneza, eram dominadas pelo Império Austro-Húngaro. Por mais que tivessem ali a língua italiana nativa, eram dominados pelos austríacos. E já se foi falado que estava se reunindo um sentimento nacionalista de retomar aqueles territórios muito forte. Né? E Mussolini aqui ele vai considerar passar como o nacionalismo como uma etapa importante para o avanço do socialismo, né? Da unificação de todo o povo italiano, do proletário italiano, para que assim possa suceder uma revolução na Itália. Tá? E daí, no primeiro artigo que o jornal Il Popolo d'Italia vai escrever, se chama Audácia, que é justamente o nome desse capítulo. Que nesse artigo ele vai falar dessa atitude audaciosa de confrontar o partido numa posição que a maioria do Partido Socialista era um partido neutralista, não queria a entrada da Itália na guerra, e essa atitude audaciosa foi algo que Mussolini queria ressaltar muito, a necessidade de fazer isso, por mais que tivesse construído a sua carreira dentro do partido, ele achava que isso era certo e ele iria fazer isso com todas as forças e iria mostrar os motivos do porquê ele fez isso. Por isso que ele escreveu o jornal, a ponto de não deixarem ele ser censurado, né? Então ele teria um meio próprio, tá? Tanto que Mussolini descreve ali como um subtítulo de que esse Popolo d'Italia é como um diário socialista, um jornal diário de vertente socialista. E desse artigo chamado Audácia, ele escreve o seguinte: depois da famosa reunião em Bolonha, que foi onde foi a reunião do Partido Socialista, na qual fui queimado de reputação, perguntei-me a mim mesmo: devo falar ou devo me calar? Devo viver ou devo morrer? Tinha certeza que o tempo me daria razão, que desbarataria o dogma da neutralidade, como desbatou muitos dogmas de igrejas e partidos, não menos veneráveis. Em tempos como este, não são apenas os mortos que têm pressa, como disse o poeta, os vivos têm mais pressa ainda. Esperar talvez signifique chegar tarde demais, e por isso senti não só a necessidade, mas também o dever de fundar um jornal. Serei um desertor do partido? Se amanhã a reação prussiana triunfar na Europa, depois da destruição da Bélgica e do aniquilamento da França, baixará o nível de civilização e todos os que não tiverem feito nada para impedi-lo serão desertores. Então aqui ele passa a confrontar como um dogma essa ideia da neutralidade. Né? E o Avante, imediatamente, porque ele abandona o Avante, que era o antigo jornal socialista, na qual ele foi o jornal que mais rendeu frutos e renda para o Partido Socialista, passou a criticar o Mussolini, passou a atacá-lo como um opositor, como um falso socialista. Tá? E aí começa a se ter vários boatos, os socialistas começam a inferir, né? Os socialistas anti-Mussolini, no caso, porque aqui Mussolini ainda era socialista. Né? E começam a dizer vários boatos de onde seria a origem do financiamento desse jornal. Então, como método de matar a personalidade, um assassinato de reputação
de seus opositores, o Partido Socialista começa a acusar Mussolini, dizendo que o fundo que ele tirava o dinheiro vinha de fabricantes de armas, vinha do ministro italiano das Relações Exteriores, que era a favor de uma intervenção na guerra, veio do governo francês, veio do governo britânico para que pudesse fazer a Itália ir para a guerra. E também outra acusação de que Mussolini, na realidade, sempre foi financiado por outras entidades estrangeiras, por entidades antissocialistas, e só agora que ele está tentando fazer uma racha no Partido Socialista. E com isso o partido ele abre uma comissão de inquérito para descobrir da onde que vinha o dinheiro, se o Mussolini ele sabia de quem era o dinheiro e por quanto tempo, em caso afirmativo, antes da reunião de Bolonha, ou seja, antes dele anunciar a abertura do jornal, esse dinheiro ele estava com ele. E essa não é muito difícil de falar de que essa comissão ela era altamente hostil a Mussolini. Tá? Então, primeiro, a comissão começou a insinuar uma parceria entre Mussolini com um burguês chamado Filippo Einaudi, um burguês que lidava muito com questão de propaganda, com questão de anúncio de vendas e etc. Porém, não havia provas da colaboração de fabricante de armas e também não havia incentivo de governo estrangeiro, muito menos incentivo do governo italiano. E o relato da comissão, ela conclui o seguinte: que todo o dinheiro gasto nos 3 primeiros meses da vida do jornal vieram primeiro, de vendas do próprio jornal, segundo, de certa importância adiantada por uma agência de propaganda e publicidade, e a terceira por empréstimos de parentes e amigos e promissorias que garantiam um empréstimo no banco. Tá? E essa agência de propaganda, pessoal, de fato veio da ajuda desse Filippo Einaudi. Só que o que acontece, esse Filippo Einaudi, ele conhecia o Mussolini. O Mussolini conhecia ele. Ele tinha uma relação de amizade, porém ele nunca foi financiador. Ele só foi um amigo e ele inclusive era um adversário político. Porém, em certas ocasiões que eles se encontravam, ele dava alguns conselhos de como que Mussolini poderia redigir anúncios de jornal, porque Mussolini não mexia com anúncios, ele só tinha escrito antes no Avante e administrado algumas coisas que não os anúncios. Ele precisava de alguns conselhos, ele não sabia fazer isso, mas ele nunca foi financiado pelo Filippo Einaudi. Ele só apontava para dizer, ó, cara, faz isso, vai naquela agência de propaganda. E essa agência de propaganda era uma agência suíça, que geralmente não estava dando muita dificuldade e atritos em espalhar alguns artigos, tá, do próprio Mussolini. Alguns problemas burocráticos de não ser propriamente da agência, de não se envolver muito com político. Tanto que Mussolini, relatos dos seus próprios amigos e alguns familiares, Mussolini comentava que ele tinha muita aversão de se sair do Avante, de quase ser expulso do Partido Socialista, que aquele quase está sendo expulso, né? Os caras estão tentando assassinar a reputação dele para que ele possa ser expulso. E ele não queria fazer isso. Né? Esses eram os relatos de que ele não queria fazer isso, que ele estava com o coração pesado nesse sentido. Tá? Então isso prova de que ele não foi financiado por outros grupos, ele realmente fez isso porque ele acreditava nas ideias. Tá? Se foi uma ideia ruim ou não, né? Isso aí não é relevante a gente abordar aqui, porque aí a gente estaria tomando um lado. Mas o ponto é que ele fez isso porque achava de fato que era verdade. Tá? E por causa dessas restrições que essa agência suíça de publicidade estava dando, o Mussolini pede mais conselho ao Filippo Einaudi. E esse Filippo Einaudi recomenda uma outra agência, só que dessa vez italiana, chamada Messaggeri Italiani, que era uma empresa que não tinha interesse político, era uma agência que dava de qualquer partido, de qualquer coisa, de qualquer empresa, não tinha bandeira partidária, e eles distribuíam a todo lugar na Itália. Né? Ainda por cima, o Filippo Einaudi, agora ele emprestou o Filippo Einaudi não, dessa agência, junto com o Mussolini, ele conseguiu convencer essa agência para que fosse emprestado para o Mussolini um subredator e um funcionário, só que a agência fez todo um contrato para que o Mussolini pagasse os salários deles tudo certinho e tal. E assim foi feito. E o jornal ele prosperou. E todas as dívidas desses empréstimos que ele tinha pego, em pouco tempo ele já imediatamente pagou. E ele não vivia do luxo, né? A gente viu no capítulo passado que ele não gostava muito de ascender socialmente através do dinheiro, ele sempre era mais pé no chão no quesito da ideologia de não querer prosperar em nome da revolução. Ele queria que a revolução desse certo, ele acreditava na causa. Tanto que quase todos os fundos, ele iria ali para comprar tinta, para comprar folha, para comprar máquina de escrever, para pagar os salários dos redatores, etc. Tá? E daí com isso, velho, além do jornal ter prosperado, começou a ter umas brigas ali dentro do Partido Socialista. Por quê? Eles estavam vendo, muitos ali concordavam com Mussolini, eram socialistas que concordavam com Mussolini, começaram a
a discutir com os chefes do partido que eram neutralistas. E acabou que muitos socialistas estavam tentando boicotar Mussolini. Então Mussolini colocou na porta do seu escritório uma frase o seguinte, porque várias pessoas iam lá, ao mesmo tempo que iriam fazer homenagens ao Mussolini, iam lá, escreviam cartas, iam lá cumprimentar, fazer doações, alguns tentavam boicotar ele dentro do partido. E ele sabia disso, e ele escreveu na porta do escritório justamente para provocar. Ele escreveu o seguinte, que se você entrar, você me fará uma honra, e se não entrar, você me fará um favor. Justamente com esse intuito de provocar. Com isso, ele provocou várias pessoas a saírem do Partido Socialista. Não deixando de ser socialistas, mas a saírem do Partido Socialista. Tá? E aí foram prestar esses cumprimentos a Mussolini e começaram a apoiar essa tese. Né? Essa tese não, desculpa, esse trabalho do Mussolini de ser a favor da guerra. Com o partido entrando numa confusão, o Mussolini ele é chamado para se explicar em Milão, numa comissão de inquérito formada, e chamou o Mussolini justamente para prestar contas do porquê que está acontecendo isso, dele se explicar. E lá em Milão, que é a sede central do partido, no dia 25 de novembro de 1915, ele vai lá e o relato é o seguinte, que Mussolini ele foi convidado a subir um palco para se defender. Parece que estava nervoso, porque depois da primeira frase, o relatório oficial se refere a gritos de fale alto, ou seja, ele estava falando muito baixo. E Mussolini, ele nunca era de falar baixo, ele sempre era de falar com convicção, com coisa, com afirmação e propósito a coisa. Nunca era de falar meio baixo, assim, meio nervoso. Então isso já demonstrava que ele estava bem preocupado com essa questão. E daí essa foi a última vez, né, ele coloca como curiosidade, que Mussolini foi acusado de ser inaudível. E ali no palco, ele continuou criticando a maneira com que o partido tinha expulsado ele, dizendo que eles eram mais severos do que os juízes burgueses, e que ele resignou a ser guilhotinado de acordo com a ordem do dia. Né? Ou seja, que ele estava fazendo uma comparação de que, cara, vocês são que nem os juízes que matam os trabalhadores imediatamente. Né? Mas, ele acrescentou, muitos se enganam se acreditam que vocês me perderam. Hoje vocês me odeiam porque ainda me amam. Né? E daí disso teve vários vivas e assobios ali, né? Porque tinha uma plateia também. Mas não me perderão, não se livrarão de mim. 12 anos de minha vida no partido são ou deveriam ser penhor suficiente da minha fé socialista. E concluiu, não se iludam pensando que ao tirar minha carteira do partido, porque aí ele é expulso do partido, que me tirar minha carteira do partido, me impedirão de trabalhar pela causa socialista e pela revolução. Tá? E a partir daí ele é expulso do partido, ele sai, e aqui começa a primeira vez com Mussolini utilizando o termo fascio, ou fascismo. Que o termo fascio, pessoal, o fascio naquela época, ele não tinha o duplo sentido que tem hoje. Fascio significa grupo. E a primeira vez que o termo fascio foi usado foi entre 12 e 13 de dezembro de 1890 por um socialista siciliano chamado Felice Gilfrida, que fundou o Fascio dei Lavoratori, que era um grupo de agricultores que pediam melhores condições de trabalho. Com isso, a inspiração, foi feita o Fascio Intervenzionale, né? O Fascio Intervencionista. Né? E com isso começou a se formar vários fascios a favor de uma intervenção da Itália na guerra, socialistas, diga-se de passagem, que pouco a pouco eles vão se tornando mais nacionalistas, né? Mas todos eles são, em essência, são socialistas, tá? Que ele não deixa de ser socialista, como ele diz o próprio discurso, tá? Então, tanto que quando o termo surgiu, começou a ser usado pelo Mussolini, vou fazer uma analogia aqui com os nazistas, tá? Quando foi formado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, quando foi formada a ideologia nacional socialista, já se tinha planos, já se tinha ideias e objetivos do que seria feito, já era uma ideologia consolidada, já era uma ideologia com plano, com início, meio e fim. Agora, com os fascios, com o fascismo de Mussolini, aqui é diferente, porque o fascio é só um grupo. É por isso que eu botei até de curiosidade, né, que se o Concílio Viriato fosse naquela época, a gente poderia se chamar de Fascio Viriato, porque é um grupo de estudantes. Né? E começou a surgir em várias cidades na Itália. Né? Mas seguindo, tá? Os efeitos dessa comissão socialista na carreira de Mussolini foi o seguinte, deu um efeito contrário. O jornal ele cresceu, cerca de 100 mil cópias foram vendidas, mais 100 mil cópias foram vendidas depois da comissão. O Mussolini, ele escrevia, isso é importante ressaltar, ele escrevia a maioria dos jornais e ele lia todas as cartas. Então ele ficava muito ligado no que estava acontecendo, no que estava acontecendo no meio político e no meio local. Tá? E com isso,
o Mussolini formou seu próprio facho de intervenção, a favor de uma intervenção que já na primeira semana já juntava 5 mil membros. Então ele já tinha uma popularidade muito considerável dentro do socialismo. Tá? E com isso o partido ele resolveu acusar ele novamente de ser apoiado pela França. E o efeito foi totalmente contrário, porque os socialistas que estavam dentro do partido começaram a pensar, cara, se o Mussolini ele é socialista e ele faz sentido isso que está falando e o Partido Socialista está contra, então ele deve estar certo. E um monte de gente começou a pular fora do socialista e se juntar nesses fachos, né, nesses grupos. E o jornal, de fato, ele era apoiado por leitores. Na França, na Inglaterra e na Suíça. Só que não era por governo, era por leitores. Tanto que a influência, aos pouquinhos, foi se espalhando de lá para lá. Foi aí que surgiu Mosley, foi aí que surgiu o Chesterton, que não é o mesmo Chesterton do Ortodoxia, do coisa, é um outro Chesterton que escreveu sobre economia fascista e etc. Na Suíça também, na Inglaterra. Então começou a ter muito dinheiro e com esse dinheiro comprava mais papel, mais máquina de escrever, contratar mais gente e o jornal crescia cada vez mais. Que já se foi provado no Avante, que era o antigo jornal, no capítulo anterior, de que o Mussolini era um gênio no quesito administrativo. Ele fez o maior jornal do Partido Socialista. Né? E agora fez a mesma coisa, até maior, com o Il Popolo d'Italia. Tá? E aqui, pessoal, aqui começa já as primeiras tensões internacionais para a Itália ela entrar na guerra. Tá? E tudo isso começa com o desejo das províncias do norte, que eu já tinha falado para vocês, de Trento, de Trieste, para que pudesse ser anexado de novo pelo Estado italiano, para que todos os italianos estivessem no mesmo Estado. Os simpatizantes à neutralidade, por causa muito da influência de Mussolini, dos discursos, dos artigos, do apoio, começaram a diminuir. Então começou a ter muito intervencionista na guerra, ser a favor da Itália entrar na guerra. E o estopim, que aumentou bruscamente, foi quando a Alemanha ela mandou, através de um barril de cerveja, um trem, uma caixa de armas, que era em direção à Líbia. Porque na Líbia, no capítulo anterior, a gente falou que teve uma guerra, a guerra italo-turca, onde a Itália ela conquistou a Líbia como colônia. E estavam se tendo revoltosos rebeldes ali naquela região. E a Alemanha foi ali, né, para minar esse apoio para a Itália ela não entrar na guerra contra ela, para que ela pudesse se preocupar mais na revolta contra a Líbia. E só que eles aprenderam esse trem antes. Quando eles descobriram isso, aí foi o estopim. Foi feito um comício chamado Trento e Trieste. E nesse comício foi o seguinte, foi organizado no dia 29 de março, e vários partidos políticos eles se organizaram em Roma para pedir ao governo medida de guerra ou medida de paz para reforçar a soberania italiana e que assegurassem à Itália a devolução dessas duas províncias de língua italiana. Tá? Tanto que o socialista da esquerda reformada, na realidade, né, reformista, Ivanhoe Bonomi, ele confessou que não podia recusar-se a ouvir a voz do patriotismo, das advertências da história e das esperanças do futuro. Por outro lado, Enrico Corradini, em nome dos nacionalistas, atacou a burguesia e os socialistas conservadores, homens voltados para o estômago num mundo que pensa demais em comer. E nessa altura, o comício degenerou em marcha, e foi até a sala do primeiro-ministro, quebrando as vitrines, quebrando as paredes, e debaixo das janelas do primeiro-ministro, a procissão dissolveu-se em massa, uma massa desordeira, e eles gritando, viva a Itália, queremos guerra. Né? Então, aí já começou as primeiras demandas da massa mesmo, em entrar para o governo, em entrar no governo e forçar com que os governantes entrassem na guerra. Tá? Com isso, Mussolini ele começa a organizar uma demonstração de apoio, né, a essa intervenção na guerra. Então, lembra que eu falei que cada cidade tinha um facho? E cada cidade, e cada facho tinha um público-alvo. Todos eles faziam um manifesto em favor do patriotismo, só que cada um tinha um público-alvo. Uns eram patriotas, outros eram nacionalistas, outros eram padres, outros eram pessoas não socialistas. E no caso de Milão, que é o de Mussolini, que é o facho de Mussolini, ele tem como público-alvo os trabalhadores. Tá? Que são os fachos de intervenzione, os chamados. E daí eu vou ler aqui uns relatos dos fachos. Então, por exemplo, o facho de Roma publicou uma declaração acusando o governo de, em sua planilha secreta, sufocar as aspirações nacionais do povo, e chamando os alemães de piratas da Europa e aos austríacos de torturadores do povo italiano. Os fachos das outras cidades dirigiam-se aos patriotas, homens de boa vontade e coração forte, homens de tutano e homens do futuro, né? Termos para criar aquele sentimentalismo patriótico. Porque ali os nervos estavam à flor da pele por causa da situação na Itália. Já o de Milão, como eu falei, o seu manifesto pedia aos trabalhadores que se lembrassem dos grandes líderes do socialismo, Malatro, Heidemann
Plekhanov e Cipriani, que eram favoráveis a uma guerra contra as potências centrais. O proletariado alemão, dizia ele, destruiria a Internacionale e desobrigará os italianos de lutar contra ela. A neutralidade é o egoísmo, são os direitos adquiridos, é o cálculo frio, o cinismo. Ou seja, Mussolini apoiava a entrada da guerra como um fortalecimento da própria revolução na Itália, porque o proletariado alemão, sendo ele agora um soldado da Alemanha lutando contra os italianos, se eles vencerem os italianos, a Internacional vai se quebrar. Não vai ter uma revolução, porque o proletariado alemão ele está alienado. Então a gente tem que se defender para defender o proletariado, pelo menos italiano, que sobreviveu e fazer uma revolução. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Certo? E aí, pessoal, o movimento intervencionista ele começou a ter um grande apoio. Então aqui começa também a surgir os futuristas, que é o movimento de arte, dos socialistas próprios, dos nacionalistas, dos reformistas, da esquerda reformista mesmo, social-democratas, republicanos, e inclusive dos católicos. E todos eles assinavam petições para apoiar a guerra. Então, dia após dia, foi crescendo o apoio e decaindo o apoio da neutralidade e a favor da intervenção da Itália na guerra. E em 12 de abril, Mussolini foi a Roma para vender mais o jornal dele. Só que ele foi preso junto com o líder dos futuristas, né, por 8 horas. Né? Essa foi uma das últimas vezes que Mussolini foi preso. E logo depois ele já foi solto. Né? E a partir daí o governo ele tentou negociar os territórios com a Áustria. Só que toda vez sem sucesso. Até que depois desse caos enorme da massa demandando o primeiro-ministro, o rei chega à sala do primeiro-ministro e demanda que é anunciada a entrada da Alemanha, da Itália na guerra. Ou que seja, no mínimo, preparada essa entrada para um futuro próximo. Tá? Com isso é assinado o Tratado de Londres, que é um tratado... Deixa eu abrir aqui a próxima. Com isso é ativado... Com isso é assinado o Tratado de Londres, que é um tratado onde como é que é? A Itália ela vai entrar do lado da Entente até tal data, né? Se o meu computador desligasse, eu sair da casa porque o meu gato pisou no botão aqui do computador e ele desligou. Tá. Então se eu sair, sai gravando eu ouvindo. Mas voltando. Eles assinam esse tratado e aí começa, pessoal, a chamada Batalha dos Jornais. Tá? Essa Batalha dos Jornais é uma batalha que teve tanto dos jornais que apoiavam a intervenção, dos jornais que eram neutralistas e dos jornais que eram clericais, que eram da igreja, que eram também neutralistas, que eram neutralistas, na verdade, e tinham aqueles que eram a favor do governo. E estes jornais, que eram de um lado liderados pelo Mussolini, tipo o Popolo d'Italia, Idea Nazionale, Corriere della Sera, Secolo, Mezzogiorno, Azione Socialista, Ideia Democrática, e um outro jornal ali com o nome de O Burro. E do outro lado, pelo governo, que estava vacilando nesse sentido, a gente tinha o El Giornale d'Italia, o Tribuna e La Stampa. E do outro lado, a gente tinha os neutralistas fora do governo. E aí que teria o Popolo Romano, o Avante mesmo, que é o jornal socialista, o Observatório Romano, que era o jornal oficial do Vaticano, Unità Cattolica, Perseverança e o Triste Mulo, né, que é a mula, e El Bastone, o bastão. Esses eram os jornais. Deixa eu só configurar meu fone aqui só um minuto. Aí, beleza. Só falar alguma coisa só pra ver se eu tô conseguindo escutar vocês. Não tô conseguindo te ouvir. Não tá? Tô, cara, não tô brincando. Continua aí. Não. Beleza. Enfim, e depois dessa batalha dos jornais, o Mussolini convoca o chamado Dia da Intervenção. Gato, se tu me desligar essa mesa, o computador tu faria um tom. Como ele convocou esse pessoal pro Dia da Intervenção, que era o seguinte: era um dia onde ele começou a incitar as massas a invadirem o parlamento ou a atirar nas pessoas que eram contra a guerra, para fazer com que a Itália ela entrasse na guerra de uma vez. E daí, com isso, ele escreveu um artigo. Tá? E o artigo dizia o seguinte: enquanto a nação espera dia a dia uma palavra de Roma chegam apenas notícias de delitos pessoais revoltantes e de manobras parlamentares não menos provocantes. As vésperas do maior empreendimento da história da Itália são
suporcadas pelo vômito de todas as infames justificativas e táticas da tribo cheia de medalhas. Nossas almas alternam entre o desprezo e a tristeza. Esses membros do parlamento deveriam ser julgados por cortes marciais. A disciplina tem de começar em cima para ser respeitada embaixo. Quanto a mim, continuo firmemente convencido de que, para o bem da Itália, é necessário matar a tiros pelas costas algumas dúzias de membros do parlamento e sentenciar a prisão perpétua um ou uns dois ministros. Uns dois ex-ministros, pelo menos. Acredito que o parlamento italiano é um abscesso pestilento que envenena a nação e precisamos lancetá-lo. Tá? Aqui foi um ataque direto ao governo. E o governo, por pressão do rei e das massas, renuncia. E é formado um novo governo. Só que é a favor de entrar na guerra, porém é um governo que tenta entrar no lado da Alemanha. Porque o primeiro-ministro, ele é um cara pró-germânico, pró-pan-germanismo. E com isso, esse primeiro-ministro é rechaçado pelas massas, teve uma oposição geral, e Mussolini começa a acusar ele, inclusive até os próprios nacionalistas e vários outros socialistas mais pró-Mussolini, começaram a falar que ele queria vender o país para os alemães. E com isso, o governo, ele começa a aceitar ofertas da aliança, né, de não entrar na guerra e tal. Porque ainda a Itália não entrou na guerra. Ela está na batalha ainda de preparar os seus exércitos, de assinar os contratos, os tratados. Porque mesmo se ele assinar o Tratado de Londres, poderia ter uma possibilidade da Itália não entrar na guerra. Então estava tendo esse embate. E no dia 20 de maio, o parlamento ele é chamado para fazer uma moção, para saber a decisão final, se entramos na guerra ou não. E é uma tensão enorme, porque dessa vez as massas elas entraram no parlamento e elas ficaram de testemunha. Tanto que alguns futuristas ali plantaram algumas bombas de pequeno calibre, algumas explodiram, mas não fizeram tanto caos. Mas fizeram um estraguinho. E com isso foi aprovada uma moção, uma união de votos para que a Itália entrasse na guerra. E a moção ela é aprovada de 400 votos, mais ou menos, a 74 contra. E aí a declaração de guerra ela é feita. Só que ela foi feita muito de má vontade. Porque mesmo fazendo todo esse processo, a pressão das massas, o governo não queria entrar na guerra. Então o primeiro-ministro ele manda para o embaixador da Itália na Áustria, o pedido de guerra, para mandar para a embaixada da Áustria declarar que dizer, a Itália vai estar em guerra contra vocês, e é feito. Só que o primeiro-ministro fez isso e não se importou mais, tá? Porque quando já era quase meia-noite, 11 horas do outro dia, 11 horas da noite no caso, ele estava ainda se perguntando se o pedido de guerra, a declaração de guerra foi enviada. E no mesmo momento chega uma carta do embaixador dizendo que, cara, tu enviou a declaração de guerra, mas tu não mandou mais nada. Não preparou mais nada. Tu já deveria ter sabido. O primeiro-ministro ainda estava em dúvida se o pedido tinha chegado já. E ele já chegava faz dias, faz 1, 2 dias. E o embaixador estava demandando alguma coisa. Então ainda tinha esse receio das autoridades do governo de entrar na guerra. Daí com isso, pessoal, o que a gente conclui? Que Mussolini conseguiu influenciar o povo, as massas e, no mínimo, 5 partidos, influenciar eles para que eles pudessem entrar na guerra. Então, olhem a importância desse personagem histórico, pessoal. Não é endeusá-lo, não é elogiá-lo, mas é considerar a importância. Nunca é dito isso aqui. E isso aqui é um troço muito importante, para a história no geral. Mas continuando. Agora a gente está com a Itália em guerra. A gente tem uma Itália com um exército, com falta de equipamento, com falta de oficiais, com uma improvisação para tentar suprir esse buraco, uma improvisação de fazer alguns equipamentos para suprir a falta de equipamentos, uma indústria que começa a se mobilizar, e um grande número de voluntários que estão restacionados, ou seja, estão como reservistas porque não tem equipamento suficiente para mandar para o fronte. E a gente tem um número enorme de voluntários justamente por causa desse fervor pró-intervenção na guerra. E Mussolini só entra no exército 3 meses depois que a guerra é declarada. Por quê? Porque se tem muitas opiniões do porquê disso. Muitos ali tinham medo do que Mussolini podia fazer nos oficiais. Os oficiais tinham receio de trazer ele para o exército e incitar mais ainda os soldados.
né? Tanto que o Mussolini ele enviou uma carta para o ministro das Relações Exteriores para que ele fosse convocado uma vez, e o Mussolini falou: olha, tu só vai ser convocado daqui um pouco, né? Tu ainda não vai ser convocado, né? Para tu esperar. Então, espera um pouquinho, que aí, quando a gente precisar, tu vai ser chamado. 3 meses se passam, ele é chamado. E com isso, o Partido Socialista ele seguia sendo neutralista e ele continuava a atacar Mussolini. Só que dessa vez, os ataques eram muito piores. Os ataques à reputação dele. Tá? E com isso, antes de Mussolini ele sair e ir para a guerra, ele escreveu um último artigo, que é mais uma mensagem dizendo que mantenham-se alertas, ele ordenou para os seus leitores. Continuem a desmascarar os covardes e não lhe deem tréguas. E aí ele parte para a guerra. E aqui a gente está ainda em 1916, quer dizer, a gente pulou para 1916, não para 1915. Tá? E agora Mussolini no fronte, pessoal. Mussolini no fronte, e isso ele tinha uma certa igualdade com Hitler, que eles eram soldados extremamente competentes. Era um soldado disciplinado, ele era proativo, era entusiasmado, ele era muito elogiado pelos oficiais, pela companhia e pelos seus companheiros, né, e pelos soldados. Só que ele sempre seguia sendo atacado pelo Partido Socialista. E os níveis da crítica, pessoal, beiram as críticas que a esquerda faz hoje, né? Então, vou ler aqui para vocês algumas das críticas. Ó. Os inimigos de Mussolini, entretanto, não deixaram chafundar, né, na lama em paz, ou seja, se beneficiar da guerra. Se beneficiar no sentido de dar uma trégua para Mussolini. A antiga amante de Mussolini, Ida Dessler, libertada de Trento, não parava de lhe perturbar a casa. Os seus adversários políticos denegriam-no pela imprensa e chegaram a lançar o boato nas trincheiras que Mussolini, como homem, não merecia confiança. Um coordenador do Partido Socialista encarregou-se de transmitir-lhe, sem perda de tempo, a notícia da morte de todos os seus amigos, e do modo mais brusco possível, e de propósito. Outro enviou uma carta a um companheiro dos Bersaglieri, que era uma unidade do exército, se eu não me engano, insistindo em que este, como um favor pessoal e serviço prestado a todos os camaradas, desse um jeito de matar o traidor, o desertor, Mussolini. No caso, essa tentativa não é feita. Né? Depois de bom serviço, ele conseguiu alguns dias de licença e seguiu escrevendo um pouco no jornal enquanto ele estava de licença. Eu acho que era uma semana que ele ficava de licença, 2 semanas. E ele sentiu o espírito patriótico da nação, das massas, começar a decair, começar a morrer. E ele escreveu um artigo a respeito disso. E esse artigo dizia o seguinte: existem 3 espécies de italianos que podem exercer e que exercem uma influência que deprime e enfraquece o moral da nação em guerra. São eles: 1. Os alarmistas, os eternos descontentes e os fanáticos, mais ou menos desinteressados pela paz espiritual. Sobre os primeiros, nem vale a pena escrever. Nunca quiseram a guerra. Acataram a decisão de Maio da Itália, mal escondendo seu desprezo e rancor. São, na maioria, homens insidiosos, ligados em grande parte à Alemanha, através do Marquês von Bülow, que se vingam espalhando boatos sobre nossas perdas, enormes e catastróficas. Não é difícil livrar-nos desses gênios do mal. Devemos começar expulsando todos os verdadeiros alemães e falsos suíços. Castiguemos um alarmista como aviso. A seguir, vêm os eternos descontentes. Cumpre-nos distinguir entre os de má fé, politicamente pessimistas, que pretendem estar insatisfeitos com o esforço de guerra, para prestar mais um serviço à invencível Alemanha. E os que, quando tivermos ocupado Trieste, lamentarão que não tenhamos ocupado Viena. A última categoria, mais numerosa, mas menos perigosa, consiste nos que favoráveis em maio, ou ainda favoráveis à ideia da guerra, começam a alimentar dúvidas e a achar que as coisas vão muito devagar. Então ele critica esses 3 grupos, ele observa esses 3 grupos. Os primeiros que não querem a guerra, os segundos que estão... que estão sendo influenciados pelo governo, né? O primeiro os neutralistas, os primeiros que são influenciados pelo governo, e o terceiro, que é o soldado médio, que ele é a favor da guerra, mas ele está começando a ver o seu espírito decair, a sua moral decair. Né? Com isso, depois de escrito esse artigo, Mussolini volta para o front, acabou o tempo de licença. E aqui ele vai levantar uma questão a respeito do Vaticano. Que o Vaticano ele estava muito dividido na guerra. Que os primeiros passos para a separação da Itália, ela foi negada. Tá? No sentido de que ali era muito separados os clérigos, porque uns eram alemães, outros eram austríacos, a Áustria inclusive era uma forte nação católica,
né? E esteve muito essa... Dentro da visão neutralista, tinha-se muito essa divisão em quem apoiasse, como é que deveria ser feito. Mas, no geral, o Vaticano era contra a guerra, né? E esse primeiro passo para a separação da Itália é uma sugestão dos primeiros passos para o Vaticano ele se tornar um país próprio. Só que o governo ele era anticlerical, então ele negou isso, né? Para que o Vaticano fosse um país independente, né? E o Partido Socialista, de tão fervoroso que era a sua anti-guerra, ele proibiu os membros de entrarem em enterros de soldados, por mais que fosse de entes queridos ou de amigos. Então, por isso que tanto o fascismo quanto... Porque isso a Alemanha também sofreu no final da guerra, né? Na Alemanha, no caso, era até pior. Soldados eram espancados e suas medalhas eram retiradas, né? Soldados normais, soldados que voltaram da guerra, humilhados ainda por cima pelo seu próprio povo, por próprios alemães, foram espancados e humilhados. É a mesma coisa na Itália, só que não a tal ponto, não teve espancamento, ao menos relato disso, mas de que o Partido Socialista estava de maneira tão fria de proibir que os seus membros, apoiadores, tivessem qualquer contato a favor da guerra, o mínimo contato com pessoas que vieram da guerra possível, ou que demonstrassem esse apoio. E a Itália, pessoal, estava indo muito mal na guerra. Às vezes até bem parada. Então por isso que esse espírito de as coisas estarem indo devagar estava acontecendo. Porque tinha muita corrupção no sistema de mobilização econômica. As indústrias, ou seja, quando é mobilizada uma economia, as indústrias que produzem bens de consumo, elas começam a produzir armas. Só que alguns faziam uns esquemas de corrupção para evitar isso e para lucrarem acima de tudo. E com isso faltava os equipamentos que eram necessários. E quando o ministro inglês, o primeiro-ministro ele foi visitar a Itália, né, o primeiro-ministro inglês, para ver como é que estão as coisas e tal, ele elogiou muito as tropas, que as tropas estão muito motivadas, só que é um governo incapaz, um governo de políticos incompetentes, que não fazia nada e que fazia tudo de má vontade, justamente por serem contra a guerra, né? E Mussolini, ele criticava a atitude da igreja. Ele criticava os padres, que estavam no front também, só que, claro, pregavam a neutralidade, etc. E alguns também lutavam na guerra. Só que ele era contra essas atitudes do padre e do papa, né? Justamente, primeiro, por ele ser socialista, por ele ainda ser ateu, e segundo, por ele ser a favor da guerra. A gente considerar isso como importante. Mas, no quesito da patente de Mussolini, ele foi promovido a cabo e, posteriormente, a segundo sargento. Ele foi até maior que Hitler. Hitler parou e ficou num platô de cabo. Ele ficou só na patente de cabo. Já Mussolini foi até segundo sargento. E aqui, um oficial pegou um lançador de granadas, botou na mão do Mussolini e disse: vai ensinar os novos recrutas como é que se lança. E deu uma sacola de umas 100 granadas. A demonstração durou toda a manhã. Quando o oficial foi lá averiguar como é que estava a situação, ele abriu a caixa das granadas e viu que só tinha 2 granadas restantes. O homem explodiu 97 granadas em demonstração. Tá? Isso não era um problema, era um teste da nova arma para os recrutas. Só que aí ele foi pegar essas duas, que ele falou até com um tom de brincadeira: não vamos deixar essas aí faltando, né? Botou no lançador de granadas, apertou, explodiu a arma. Ele foi arremessado uns 5 metros para trás. Ele ficou muito ferido, as pernas ficou todo sangrando, e aí ele teve que ser afastado. Ele fica o resto da guerra afastado, se eu não me engano. Com isso, é um efeito muito noticiado, é uma notícia que se espalha muito, porque o Mussolini, o grande Mussolini, que era a favor da guerra, se feriu na guerra. E o Partido Socialista não poupou esforços, né? Não poupou esforços para que esses pudessem ser mais um motivo para denegrir a imagem do Mussolini, tá? Com isso, tá, ele foi no hospital, ficou no jornal, ficou lendo cartas, recebeu muitas cartas de apoio, flores, etc. Escreveu também alguns artigos para depois postar no jornal. E ele ficou ali um tempo, né, de repouso, tanto que o próprio rei, quando ele estava visitando o hospital, ele visitou Mussolini, falou com Mussolini e elogiou Mussolini pelos seus esforços de guerra. O próprio rei. E não foi por uma mera educação. Ele tinha conversado com oficiais chefes de Mussolini. E eles comentaram: Mussolini tá ferido, ele é um grande soldado, muito promissor, só que ele tá ferido. E com isso o rei ele foi ali e teve um pequeno diálogo com Mussolini, elogiando ele pelos seus esforços. E claro, além de escrever no jornal, ele voltou, né, também a dirigir o jornal. Isso aqui agora, pessoal, a gente tá em 1917. E o que acontece em 1917, mais propriamente em outubro de 1917,
foi a Revolução Vermelha, a Revolução Bolchevique. E isso foi uma vitória para os socialistas. Isso foi um reavivamento daquela ideia de revolução contra esses burgueses que estão mandando proletariados para o campo de batalha, lutar uns contra os outros. E isso teve um grande impacto nos socialistas italianos. Tá? Só que a reação de Mussolini perante a isso foi diferente. Porque o que os socialistas queriam fazer? Eles queriam fazer o mesmo movimento da Rússia. A Rússia cria uma revolução e demanda um pedido de paz para as potências, para que se possa ser feita uma revolução. A reação de Mussolini é escrita nesse artigo. Referindo-se às mentes formadas por Marx e Engels, que é aquele que se considera mais como uma vertente mais tradicional do marxismo, com alguns dos seus viés, discordando um pouco desse novo viés mais pacifista em relação à guerra, porém mais pró-revolução. Ele discorda um pouco disso. E ele escreve o seguinte: a cristandade que viu nesta guerra malograr-se o preceito evangélico da irmandade dos homens não deu ao mundo um único de seus seguidores que tivesse a coragem suficiente para fazer o gesto da negação e da revolta. O socialismo menos ainda. Essas ideias não provocaram sacrifícios. Nenhum cristão e nenhum socialista morreu em nome do cristianismo ou do socialismo. Uma aridez espetacular histórica e moral de misticismo católico e materialismo histórico dogmatizado. Foi a ideia da pátria que fez soldados e mártires, sua consagração de sangue e de sua glória. Aqui, no caso, está se referindo exclusivamente à Primeira Guerra. E no dia 3 de setembro, como ocorresse boato de que a moral do exército estava abaixo e a população civil a ponto de revoltar-se, ele escreveu o seguinte: que de que adianta possuirmos milhares de carabinas e metralhadoras se ao lado dessa eficiência aumentada dos instrumentos de guerra, vemos a deficiência espiritual da alma do nosso povo. A ordem do dia deve ser: nada de trincheiras nesse inverno. Os alemães, antes do inverno, tudo farão para enfraquecer as nações aliadas, provocando tanto oposição e discórdia quanto possível. Então ele viu isso que, cara, isso vai ser prejudicial para a Itália e para o país se a gente pedisse um armistício, que isso era tudo tentativa dos governos de tentar parar de fato a revolução, de tentar criar divisões entre eles, o famoso dividir para conquistar. E ele escreve isso. E aqui, pessoal, com isso começa a ter um descontentamento da população civil e os socialistas mais neutralistas começam a sabotar as fábricas de produção de armamento. Começa a faltar mais armamento para o fronte. Começa a enfraquecer mais o exército e com isso ter menos avanço e assim a moral fica baixando. E como se não bastasse isso, teve a ofensiva na primavera, uma ofensiva austro-germânica no fronte italiano, que resultou na Batalha de Copareto, que aconteceu em 24 de outubro de 1917 e foi um desastre militar italiano. Foi um desastre, porque isso mostrou que o exército estava cheio de corruptos, o sistema inteiro estava todo corrompido, que muitos erros eram muitas táticas horríveis, ineficientes e desatualizadas, que começou a gerar muita intriga entre os generais. Tanto que um general Segato, né, o nome dele, que era um dos que liderou a batalha, começou a dizer o seguinte a respeito dessa situação: que as causas do desastre foram primeiro de caráter técnico. Além disso, durante a recomposição da linha ali da trincheira, a condição orgânica e moral em que se encontravam as tropas na véspera da batalha agravou as consequências dos erros militares. Mas a responsabilidade da derrota não cabe tão só aos chefes militares, aos políticos. Envolve todos os que, pelo derrotismo passivo ou ativo, exerceram uma influência depressiva sobre os nossos soldados. Envolve todos os que, tendo conseguido furtar-se ao serviço militar, se aproveitaram ao máximo de suas ocupações na retaguarda. E envolve todos os que só sabiam oferecer ao soldado, em gozo da licença, o espetáculo repugnante de gastos e prazeres. Então aqui ele está basicamente dizendo o seguinte: que além de todos esses erros que vinham da alta hierarquia militar e dos políticos, essa hierarquia favorecia uma certa camada de soldados que não estava nem aí, que tirava altas semanas de licença, gozava de várias pensões e que isso só prejudicou o exército. Então era um caos completo o exército italiano. Era um exército completamente ineficiente. Ainda por cima, a marinha era horrível. A marinha estava sofrendo muitos ataques, estava perdendo muitas batalhas. Muitas dos navios eram sabotados, os combustíveis eram sabotados por causa das fábricas. Então estava um caos total. E aqui Mussolini ele começou a escrever, por causa disso, começou a escrever por uma unidade de espírito e começou a escrever contra o atual governo, demandando que esse governo ele saia, que ele vá embora. Sim. E aqui houve uma troca de governo. Dessa vez pelo primeiro-ministro Orlando. Ele não era um primeiro-ministro, ele era um primeiro-ministro que tinha algumas ideias em comum com Mussolini, né? Só que algumas não. Mas aqui começa a retirada do exército. Tá? Aqui generais eles começam a ser afastados justamente por causa começam a ser aposentados por causa desse desastre militar, começam a ser afastados, né?
E com isso, Mussolini, além de ter feito escrito contra a favor de uma unidade de espírito, porque a moral estava muito baixa, e para que pudesse ser reformado esse sistema, escreveu para o Ministério do Interior para que possa ser combatido esses sabotadores, né, sabotadores socialistas anti-guerra, de maneira que disciplinasse eles, o povo, e acabasse com essa falta de suprimento do exército. Escreveu para que os cidadãos tivessem mais disciplina, e ele escreveu também tentando aumentar a moral dos soldados, né? Então os artigos se resumiam nessa semana basicamente isso. A situação chegou a tal ponto, pessoal, que a própria Entente teve que intervir no fronte ali da Itália, porque não tinha soldado francês e britânico na Itália. Eles tiveram que mandar um exército ali para poder segurar o avanço austro-germânico. E o que essa intervenção fez? Tá? Essa presença dessas tropas, ela reduziu o caos interno na Itália vindo dos socialistas. Por quê? Porque diminuiu o apoio socialista a uma revolução. Eles dizem, olha, se as tropas das potências estão aqui, se a gente declarar uma revolução, a gente vai perder, porque as tropas estão bem no nosso fronte. Né? E estamos em plena guerra, então não tem como fazer. Então começou a decair mais o apoio. Só que, claro, o apoio da população a favor de uma paz também foi crescendo, tanto que a esquerda mais moderada começou a fazer uma frente parlamentar a favor de um armistício. E com isso, ao mesmo tempo, foi formado um fácio, né, do lado do Mussolini, fácio de uma defesa nacional, a favor, contra esses socialistas que estavam sabotando, etc., para que pudesse ser colocada a ordem no parlamento e na política. Tá? Em 1918, pessoal, agora a gente passou uns meses, em 1918, já se estava tendo uma esperança de fim de guerra. Começou a ter muito otimismo, com o fim da guerra. Então, Mussolini, só que aqui começa uma questão diplomática na Itália. Mussolini era a favor. Deixa eu contextualizar uma coisa antes. A Itália, em 1880, tinha feito um tratado com o Império Austro-Húngaro, que por uma eventual dissolução do Império Austro-Húngaro, que era composto por vários povos diferentes, croatas, eslavos, tchecos, húngaros, austríacos, germânicos, italianos, albaneses, sérvios, enfim, várias minorias ali balcânicas, fez um tratado de que caso houvesse uma possível dissolução do Império, seria dividido as terras, e algumas dessas terras, principalmente ali, onde posteriormente seria feito o reino da Iugoslávia, seriam dadas para a Itália, junto com os territórios que também falavam o idioma italiano. Tá? E Mussolini era a favor disso, dessa expansão da Itália para retomar todos esses territórios. Né? E o primeiro-ministro das Relações Exteriores também era. Só que a única coisa que eles discordavam era no meio que eles iriam fazer isso. O primeiro-ministro o ministro das Relações Exteriores era a favor de que isso fosse feito por negociação. Né? Mussolini era a favor de que as tropas italianas marchassem sobre Viena, que era a capital do Império Austro-Húngaro. Né? E com isso, se tinha muito medo que lembra que o Tratado de Londres foi assinado pela Itália. Desse tratado, a Entente, né, que era composto por França, Itália, Rússia não mais, porque ela saiu, mas agora Estados Unidos e mais alguns outros países, para que pudesse ser garantido de que, olha, a Itália vai garantir esses territórios no final da guerra. Só que começou a se ter muito medo de que a Entente ela não iria garantir esses territórios. E com isso, o Mussolini ele começou a escrever contra os inimigos que querem vender a paz. Ou seja, que o primeiro-ministro, por mais que ele tenha boas intenções, ele quer vender a paz, ele quer faça com que a Itália ela só saia da guerra e não consiga adquirir nada. E desse meio tempo, né, de 1918 em diante, teve muita atividade diplomática. Justamente por causa que já tinha essa noção de que, olha, o Império Austro vai ser desmembrado, vai ser o fim, e por isso a gente tem que fazer uma conferência dos povos que estavam sob tutela austríaca e húngara, para saber como é que vai ser dividido os povos, os territórios, os novos estados, etc. E essa foi chamada Conferência das Nações Oprimidas pelo Império Austro-Húngaro. E essa conferência foi feita em Roma. E dessa conferência, Mussolini foi. E ali, ele observou que tinha muita confusão no governo, porque isso rendeu muitos comentários, assim, de que a Itália não vai garantir os territórios que foram prometidos a ela. Então Mussolini viu essa confusão no governo e de que o governo era dominado por grupos corruptos. E como eram? Se a estrutura militar inteira estava corrompida, imagina o governo italiano. E aí que se começou a incentivar uma luta através dos Arditi. Os Arditi eram uma divisão de soldados que eles botavam uma armadura de ferro, porque não tinha armas, eles pegavam granadas
e faca e iam para cima dos inimigos. Né? Tanto que uma coisa que eu esqueci de mencionar é que no jornal Il Popolo d'Italia tem uma bandeira negra com uma caveira segurando uma faca na boca. Foi aí que surgiu, né, o famoso esse famoso símbolo, e posteriormente teve o símbolo, a frase me ne frego, ou seja, não me importo, que era uma das frases dos Arditi, de que eu não me importo se eu morrer, desde que a Itália consiga avançar. Eu não me importo morrer, eu me sacrifico. Né? Tanto que muitos socialistas, um socialista famoso, um poeta, né? Um poeta socialista, que era o Gabriele D'Annunzio, ele era um dos líderes dos Arditi. Né? Então, não dá para dizer que não teve protagonismo socialista heróico dentro da guerra. Né? Teve ali. Tá? Com isso, a conferência, pessoal, ela foi terminada e foi dita, já foi, né? Decidida ali os territórios, só que faltava uma coisa. Faltava o governo italiano se subjugar perante essas demandas, que não era uma demanda, mas era uma ideia. E eles iriam fazer todo tipo de coisa para que fizesse, para que a Itália não botasse as suas mãos nos territórios desses povos que antes eram no jugo austro-húngaro. E com isso, pessoal, surgiu muitos escândalos de corrupção, porque começaram a subornar o governo italiano para que pudesse ser aceito a essa conferência. Então, diplomatas, funcionários públicos, políticos, chapas inteiras foram compradas. Cerca de 362 mil pessoas foram presas por atividades irregulares em relação a isso. Né? Por um lado bom, começou a se ter uma pequena reorganização do exército italiano, começou a se ter algumas vitórias, que começou também a diminuir um pouco o apoio do socialista, nas vitórias no fronte. E aqui, pessoal, começa as primeiras insinuações de tomada de poder do Mussolini. E ele escreve, ele faz um discurso num teatro em Bolonha, numa cidade, no dia 24 de maio de 1918. Mussolini, que intensificara sua guerra particular contra os neutralistas, os derrotistas e os exploradores e a burguesia italiana, fez um discurso para comemorar o terceiro aniversário da entrada na guerra no Teatro Comunale lotado, em Bolonha. E ele disse o seguinte: para o nosso povo, essa guerra foi vida, foi um jato de água pura. Nós a quisemos, nós a escolhemos. Uma guerra intuitivamente compreendida por dois tipos de homens, os poetas e os industriais. Os poetas, que enxergaram a sua verdade, e os industriais, que entenderam que seria uma guerra mecanizada. E entre os dois, vamos colocar também os jornalistas, que são poetas. O bastante para não serem industriais, e industriais o bastante para não serem poetas. Mas até hoje, esta guerra foi quantitativa. Agora precisamos encarar os problemas qualitativos. Nós, os jovens, como não me canso de repetir, cometemos um grande erro. Colocamos nossa juventude nas mãos dos velhos. E aqui ele começa insinuando de que o partido, os políticos, o Partido Socialista, todo o governo está composto por pessoas velhas que não sabem a realidade da guerra, que não sabem a necessidade da Itália. E começa aqui as primeiras insinuações de que se deveria tomar o poder. E o discurso de Mussolini em Bolonha, que era como se fosse a meca socialista da época, né? Foi o primeiro a sugerir, terminada a guerra, que o soldado regresso, ou seja, que o soldado que voltou da guerra, ele teria um direito maior de governar do que os políticos atuais. Né? E que teria o direito de governar e que a hora do governo parlamentar de homens velhos de espírito havia passado. Tá? E com isso, a crise no Partido Socialista começa a ter algumas crises ali dentro por causa de uma revolução. Justamente por causa das vitórias italianas no fronte, né? Que eram totalmente inesperadas, né? Por causa dessa leve reorganização do exército, o exército italiano começou a avançar, isso começou a diminuir muito o apoio dos socialistas. Tá? E a executiva central do partido estava tendo problemas internos com os elementos da extrema esquerda, que eles queriam, de uma vez, criar uma revolução em grande escala, no mesmo momento, no momento exato que as tropas italianas voltassem para casa. Porque aqui a guerra já estava decidida, iria ter paz, né? E conhecendo, porém, as peculiaridades dos socialistas italianos e a mentalidade das tropas no fronte, a executiva percebeu que a revolução em grande escala seria improvável. Então estava dividido entre os socialistas que queriam revolução e os socialistas que viam que não ia ter revolução porque os soldados que estavam lá iam lutar com forte sentimento nacionalista. E além de eles estarem cansados de guerra, querem ficar em paz, eles não vão ter o fervor suficiente para levar uma revolução. Tá? O comentário de Mussolini... desculpa, eu pulei uma parte. Aqui começa o fim da guerra. Tá? Aqui a guerra acabou. Os conflitos armados eles acabam. Deixa eu só beber uma aguinha.
que os conflitos armados eles acabam e é feita uma comissão de inquérito do governo para saber as mortes, as batalhas, os soldados que foram perdidos, que morreram em batalha, os equipamentos, os desvios de dinheiro, se teve corrupção, porque, bem, teve corrupção, por isso que foi formada a comissão de inquérito. Pessoal, a comissão de inquérito foi basicamente uma fachada. Nada foi descoberto. Né? Nada foi descoberto. Muitas das vezes, quer dizer, foi descoberto, só que o que aconteceu? O governo ele não quis publicar na imprensa os resultados da comissão, né, da comissão de inquérito. E o Mussolini, ele tece um comentário muito interessante, que é o seguinte, que a comissão de inquérito não descobriu nada. Isso não deve nos surpreender. Fazem inquéritos na Itália por uma questão de hábito e a maneira de abafar as coisas. Ao invés de dar destino certo à culpa, eles assopram ao vento. Né? Comentário que pode ser muito bem aplicado nos dias atuais, diga-se de passagem. Né? Mas com isso, né, com o fim da guerra, em 1919 é começada a Conferência de Paz. E o povo começou a demandar, dando uma forte pressão no primeiro-ministro para que ele fosse forte perante as negociações de paz. Ou seja, para que o governo, para que o primeiro-ministro saiba demandar aquilo que a Itália foi prometida. Pegue os territórios de língua italiana, pegue os territórios que foram acordados com o Império Austro-Húngaro, acordatos que foram do Império Austro-Húngaro, pegue os territórios para que a gente não tenha lutado por nada. A Conferência de Paz chega em 1919 e o ministro ele se mostra incapaz de defender as demandas italianas. E ele cedeu, inclusive, territórios que foram conquistados e demandados pela Itália. E com isso ele foi muito criticado, por motivos óbvios, pelos italianos. Tá? Com isso, as conferências de paz se dão, né? A Itália volta de mãos vazias, só com território aqui e ali. Tá? E com isso, o Mussolini ele viu que um golpe, por tanta insatisfação perante o governo, que era um governo muito incompetente, viu que um golpe de Estado era uma questão de tempo, uma tomada do poder pela massa era uma questão de tempo. E que isso, no mínimo do mínimo, seria influenciado nas eleições, ou seja, muitos políticos seriam tirados do poder pelas eleições. E aqui, Mussolini ele começou a formar alguns contatos. Tá? Alguns contatos políticos para saber a situação de como estava. E aí, num comício em Milão, dia 11 de novembro, ele disse: o povo italiano será o árbitro do próprio destino. Atingimos nossos objetivos. A bandeira italiana está fincada desde o passo de Brenner, que deve ser o mais ao sul, até Trieste, que é mais ao norte, em Fiume e em Zara, que são outros territórios que foram anexados. Além da determinação de consolidar sua popularidade e transformá-la, se possível, numa força política, Mussolini não tinha outros planos para o futuro. Estava convencido de que, colocando-se à testa dos soldados que voltavam, conseguiria arranjar pensões para eles e para si um lugar permanente nas assembleias da nação, onde deve ser ouvida a voz dos que derramaram o seu sangue, dizia ele. Então ele não tinha muitos planos de política a respeito disso. Né? Só que o que aconteceu? Esses contatos foi basicamente o seguinte: ele começou a procurar vários grupos intervencionistas, vários desses fascios que eram a favor da guerra. Tanto de nacionalistas como de socialistas reformados, socialistas reformistas, de alguns de seus próprios amigos e de alguns representantes de soldados que estavam desmobilizados. E ele começou a estabelecer uma série de torres de vigia, entre aspas, ou seja, para observar como é que estava a cena política. E para que algumas táticas pudessem ser vistas, para que pudessem para que pudessem ser adotadas pelos que se recusavam a ver a Itália traída na sala de conferências e o sangue de seus jovens derramados. Tanto que tem um termo chamado para isso, um termo a respeito de como que foi a vitória da Itália, que foi chamada La Vittoria Mutilata, que foi uma vitória que não deu nenhum benefício para a Itália, só a anexação dos territórios italianos, mas os outros territórios prometidos, a Itália não ganhou nada. E agora, pessoal, começou-se a formar, começou-se a insinuar, os amigos de Mussolini começaram a sugerir uma ideia que, assim retornados para casa, esses fachos de intervenção, lembrando só que toda vez que eu me referi a fachos, não significa fascismo da ideologia ainda. Aqui ainda não é formada a ideologia, tá? É só facho no sentido de grupos, que é como eles se denominavam. Mas é formada uma ideia de que esses fachos deveriam ser, não mais, que antes eram a favor da intervenção, não mais deveriam se fechar, se desmobilizar. Não, eles deveriam ser permanentes. E todos eles, ainda por cima, deveriam se unificar. Tá? E com isso, Mussolini ele começa a ser a favor dessa ideia.
E ele começa a escrever no jornal a respeito. E esse trecho que eu vou ler para vocês. No dia 20 de março de 1919, aceitou a sugestão de alguns amigos mais íntimos de dar mais um passo e verificar-se se não era possível converter os seus fasci, criados para plantear a intervenção numa espécie de corpo permanente, capaz de agir como um grupo de pressão em âmbito local e nacional, e de vigiar os privilégios de seus membros e dos interesses que representavam. No jornal O Il Popolo d'Italia apareceu um novo subtítulo, abre aspas, o órgão dos combatentes e dos produtores. No dia 23 de março, Mussolini convocou uma convenção de representantes numa sala da Piazza São Sepulcro 3, em Milão, para discutir as linhas gerais de um programa de uma liga dos fasci de combattimento, que eram os fasci a favor da guerra, e os fasci de defesa nacional. Apareceram cerca de 190 pessoas. Não havia cadeiras suficientes, não havia papel nem tinta para os delegados, só havia muito entusiasmo e Mussolini munido de uma declaração. Aqui começa o ato de incorporação dos fasci de combatimento, que já estava pronto para Mussolini. E essa declaração começa com os atos, que são 3. O primeiro, que a reunião desse dia, de 23 de março, saúda a memória dos mortos, dos filhos da Itália caídos em nome da grandeza da pátria e da liberdade do mundo. Saúda os feridos e inválidos da guerra, e todos os combatentes, ex-combatentes e prisioneiros que cumpriram seu dever, e os aqui reunidos declaram-se prontos a apoiar e energeticamente as reivindicações das associações de combatentes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a reunião do 23 de março declara sua oposição ao imperialismo de outros povos em detrimento da Itália e aceita a cláusula da Carta da Liga das Nações, que conta com a integração de todas as nações, no caso da Itália, dos Alpes ao Adriático, com a anexação de Fiume e da Dalmácia, que são 2 regiões que foram anexadas à Itália. E o terceiro ponto é que a reunião do 23 de março ordena que todos os fascistas, no caso, os donos dos fascio, né, os donos desses grupos, sabotem com todos os meios que dispõem a candidatura dos neutralistas em todos os partidos. E isso aqui foi meio que uma declaração meio vaga e forçada pela aglomeração de várias ideologias e partidos diferentes na União. Porque aqui a gente tinha socialistas, a gente tinha nacionalistas, a gente tinha católicos, a gente tinha republicanos, socialistas reformados, tudo ali. Só que eles estavam... eles eram a favor da guerra e eram contra esse governo. Então isso os uniu. Tá? Mas Mussolini, dentro dessa declaração, ele pontuou o seguinte, que o importante, primeiro, é acontecer. Agora, somos um fato. Ou seja, a união dos nossos fascios e a permanência desses fascios, eles são um fato. E agora, dos fatos, nós partiremos para a ação. Depois disso, aí teve várias conversações animadas, cantaram cânticos patrióticos, beberam bastante, cantaram músicas, e aos poucos as pessoas elas foram saindo e foram indo embora. Com isso, Mussolini é o último a sair. Ele fecha as portas do teatro, se dirige ao seu escritório, fecha a porta, fecha a janela, acende as velas e os lampiões, pega um papel, começa a sentar e a pensar a respeito sobre o futuro e começa a estudar o que faria em seguida. E o que ele faz em seguida é o tema da próxima aula, porque é isso que eu tenho para oferecer a vocês hoje, pessoal. Muito obrigado.